Salve galera, nesse vídeo aqui nós vamos falar da dura realidade de ser um jovem pobre aqui no Brasil. Ainda tem muita gente hipócrita que vem com esses papos dizendo que a melhor fase da vida de um homem é quando ele tem seus 20 e poucos anos. Mas a real, essa é a fase mais dura, mais difícil que existe. Pois um jovem de família simples, humilde, de periferia, ele tem tantos sonhos, ele tem tantos objetivos, só que a vida acaba batendo forte, né, através das dificuldades. Eu já tô com 44 anos e eu vou contar como é que era a minha época, quando eu tinha meus 18, meus 20 e poucos anos, para vocês verem que de lá para cá as coisas não mudaram muito. Assim como eu tinha feito aquele vídeo, né, mostrando a escola que eu estudei antigamente, que até hoje continua a mesma coisa, o péssimo sistema educacional. E aqui vocês vão ver que as dificuldades que um jovem de 20 e poucos anos passa hoje não são diferentes da de antigamente, porque esse país aqui, cara, é o mais do mesmo, né? É uma fábrica de triturar sonhos. Um cara com uns 20 e poucos anos, ele tem que curtir a vida, só se ele for de família, de classe média, classe alta, porque na minha época, eu lá com 18 anos, mandando currículo, andando a pé, não é, atrás de fábrica, mandando currículo em mercado, só tomando toco, não tinha nada pra se curtir, não é, sem dinheiro no bolso, desempregado, no máximo que eu conseguia era fazendo uns bicos ali, de servente, de pedreiro. Eu via meus amigos de escola na mesma pendura, na mesma situação também, todo mundo ficava meio desanimado. E na época eu queria tanto estudar música e não tinha dinheiro, não tinha nada. Meus pais não tinham condição de me ajudar também, não é? Meu pai trabalhava de pedreiro, ganhava pouco, às vezes na época não estava pegando umas empleitas legal. E um ano depois que eu consegui meu primeiro emprego registrado, eu tinha até contado no último vídeo que tinha sido numa fábrica de papelão. Só foi eu ter ficado lá aos 3 meses, um cara ficava me provocando, eu fui lá, rasguei o pano, fui discutir com ele, e ele foi, não é? E me prejudicou, foi lá chorar lá pra coordenação, né, pra diretoria da empresa, e eu peguei e fui mandado embora. Aí o plano que eu tinha, né, de estudar no Conservatório de Tatuí, que era o melhor da América Latina na época, foi por água abaixo, cara. Aquilo me deu uma tristeza, uma angústia tremenda, né? O salário, uns acertinhos pouco que tive de 3 meses, não dava pra nada. Aí eu voltei novamente, saí a pé, mandando currículo, debaixo do sol. O que tinha pra me curtir a vida na época, não é? E os meus amigos, na época, passando as mesmas situações, as mesmas dificuldades, atrás de mendigar, rir, subempregos da vida. Era terrível, cara, ficar passando por entrevistas, não é? Eu lembro da minha pastinha azul, onde eu guardava meus documentos, meus currículos, minha carteira de trabalho, e saía sempre mandando, tentando vaga aqui e ali. Às vezes ficava empolgado quando fazia alguma entrevista de emprego, mas nunca ligavam. Era só tristeza. Os meus amigos passavam as mesmas coisas e ninguém queria ser vagabundo, ninguém queria nada, cara. Todo mundo queria conquistar as coisas. Aí alguns acabaram ficando, sei lá, tão tererê da cabeça, começaram a fazer cagada, não é? Vender bagulho aqui e ali, entrar pra tráfico. Nossa... Será que eu paro pra pensar nessas coisas, né? Tem cara que vem com esse papo, melhor fase da vida de um homem. Vários amigos meus na época que se desesperaram e entraram pro crime, todos já morreram já. Eu lembro das notícias, fulano lá foi baleado, tal coisa, foi preso. Nossa senhora, cara, me batia tanto o sentimento de revolta, de angústia. Às vezes eu acho que nem o inferno é tão cruel do que as periferias da zona sul de São Paulo. Foi uma época que eu vivia assim, tão desanimado. Aí meu segundo emprego foi num frigorífico, ficar descarregando o caminhão, os containers. Às vezes eu tocava na noite pra juntar um dinheirinho a mais. E era um baita de um trampo pesado, aquelas caixonas grandes, né, pesada de carne gelada. Ali eu rezava, cara, eu pedia até a Deus pra me dar força pra não desistir, porque era um trampo horroroso. Eu tinha que acordar às 5 da manhã para catar o busão umas 5h20, 5h30 ali. Trabalhava de 6 às 2, aquele frio tremendo. Acidente acontecia direto nessa empresa. Um cara que trabalhava na minha equipe tinha perdido um dedo na esteira. Foi nessa empresa que eu contei que eu tinha visto um cara
que ele travou a coluna lá dentro da carreta e ficou lá gritando de dor. O cara já, né, tinha uns 35, por aí, já pai de família, cara, grudou naquele gelo todo. Nossa senhora, cara, que vida do cão é essa? Aí na época eu consegui comprar uma guitarrinha melhor, que eu tava trabalhando, mas eu não tinha passeio, eu não tinha nada assim, entendeu? Eu só tocava às vezes na noite quando rolava alguns eventos, alguns barzinhos assim pra ganhar uns trocos, e era só desânimo. Aí pra me lascar mais, a empresa foi e faliu. Eu tinha o quê? 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. Aí nem pagaram as minhas rescisões, tive que entrar na justiça ainda. Música só tava me dando desgosto, né? Dinheiro não tava entrando, eu investi no isso e aquilo, mais tristeza, mais coisa pra minha cabeça. E eu tinha voltado pra estaca zero. Aí eu volto novamente, ficar sendo dependente de currículo, fazendo isso e aquilo. 1 ano depois, desempregado, só fazendo bico, eu já tava com o quê? Com uns 23 anos, tava com tanto desânimo. Acho que foi um dos piores dias da minha vida. Foi quando eu catei os 2 violão que eu tinha, minha guitarra, eu peguei e taquei fogo, cara, no quintal, assim, com as partituras, com as coisas tudo. Eu me senti um bosta. Eu era o melhor músico da minha região, era melhor até que os caras que davam aula, mas por eu não ter cunha, não ter influência, eu não conseguia dar aula nas prefeituras, nas coisinhas assim, não é? E sei lá, cara, eu tava tão desanimado, eu olhei assim, nossa, cara, você vê as outras pessoas já melhorando de vida, com qualidade, e eu ali ferrado, cara, eu peguei e taquei fogo em tudo, falei, não, eu vou parar com isso daqui, eu não tô aguentando mais. Sei lá, cara, era tanta coisa que passava na minha cabeça, às vezes dava vontade até de pegar e se matar, não é? Você ficar numa vida miserável, cara, não existe beleza na miséria. E eu voltava novamente andando a pé, com um currículo debaixo do braço, mendigando, né? Praticamente implorando para trabalhar nessas empresas lixo. Eu vendo meus sonhos, meus objetivos, tudo indo pro brejo, né, cara? É uma coisa assim terrível que acontece nesse país. Eu vi os meus amigos também, cara, a mesma angústia, o mesmo sofrimento. É uma fase cruel de um jovem pobre, simples, com seus 20 e poucos anos, vendo tudo desabar, não é? Perante sua cabeça, cara, vendo seus sonhos, tudo indo pro ralo. E depois você vira uma espécie de fantasma, né? Você nem tem sonho mais, você só luta pra sobreviver nesse inferno. E desde antigamente, quem conseguia empreguinho bom, trabalhar nas empresas boas, era quem tinha cunha, cara. Quem não tinha, se lascava mesmo. E outra coisa que era cruel, era esses salários que eu pegava dessas empresas que eu trabalhava. Meu, não dava pra nada. E olha que eu era solteiro, eu via cara lá que era casado, com um filho, pagando aluguel, me perguntava, mano, como que esse cara aguenta, cara, uma vida dessa? Aí depois meus colegas tudo caíram nessa também, não é? De casar, juntar os panos e morar com fulano e beltrana, fazer filho. E eu vi as coisas acontecerem, igual o Raul Seixas dizia naquela música, Quando Você Crescer. Não adianta, perguntas não valem nada, é sempre a mesma jogada, o emprego e uma namorada, quando você crescer, não é? E é até engraçado, né, quando você entra nesse quesito amoroso, né, das minas, de arrumar umas namoradinhas, quando você tem seus 20 e poucos anos, você tá todo lascado, sem dinheiro. Cara, é surreal. Hipergamia da mulherada já é desde antigamente. Se você não tivesse um carrinho bom, né, um som pra tocar, ou sair aí pros barzinhos, coisas que ela gostava, pra bancar, você era um invisível. Da época lá, as minas do meu bairro, se elas vissem você lá trabalhando sujo lá de servente de pedreiro ou fazendo bico em oficina, cara, você era o zero à esquerda, cara. Isso era uma coisa assim que não chegava a me abalar tanto. Às vezes eu me sentia diminuído, eu não vou negar isso, né? Mas tinha coisa assim que mexia com muitos caras. Tinha cara lá que tinha vontade de ter uma namoradinha, tal coisa, olhava ao redor dele e era só aquelas candanga de vila, não é? Metida besta, né? As ditas modelo de favela, dando toco, desprezando os caras não tinham muita opção. É igual eu falei antes, cara, um homem sem dinheiro, desempregado, ele vale menos do que um cão sarnento. E assim, o jovem pobre de periferia não tem nada pra curtir a vida não, cara. É só dor, lamento, desespero, ficar correndo atrás de emprego lixo pra tentar sobreviver, às vezes com pressão dentro de casa, não é? Pai, mãe jogando as coisas na sua cara. Era igual o Rica Games dizia, cara, esse lugar aqui é um inferno. 1 ano e pouco depois, essa empresa de frigorífico voltou a funcionar, pagaram meus acertos, me chamaram para trabalhar novamente. Eu já estava com uns 24 anos, já estava desanimado com música, e eu peguei e fui entrar para fazer a minha faculdade de Direito.
Voltei a trabalhar das 6 às 2, chegava em casa, descansava e à noite eu ia estudar. E dali que eu comecei a ver, cara, a diferença que é as coisas, né? Eu vi aquela galerinha minha de faculdade, uns carinhas até mais novos ali, com 21, 22 anos ali, já cursando também na minha sala. Os caras vinham de carro, eles com as umas namoradinhas bonitas. Chegava a hora do intervalo, os caras tinham grana pra comer isso e aquilo, não é? Se reuniam lá, ficavam lá conversando. E eu lá, cara, lascado, sem dinheiro pra comer nada na hora do intervalo. Tinha que pegar um ônibus e depois bater uma meia hora de pernada na estrada pra chegar no meu bairro. Nossa senhora, cara, ali eu vi o que... Cara, como que esse mundo é desigual, né? Aqueles ali podiam sim curtir os 20 e poucos anos, cara, mas a minha realidade era totalmente diferente. Ter que esperar aquele busão pra voltar embora, bater uma pernada, dormir pouco e 5 da manhã tá de pé pra ir trabalhar, cara. E assim eu fui me virando. E meio que surge uma revolta na gente. O que eu fazia era isso. Eu botei na minha faculdade, estudando, me dedicando, não perdia tempo, tirava boas notas ali. E assim foi, não é? Com dificuldades também. Eu lembro quando eu tava lá pro quinto, sexto semestre, eu fiquei desempregado. Aí eu comecei a trabalhar numa oficina. Tinha voltado a tocar também, né? Aí entrei pra porcaria do sertanejo, da vida aí, dava mais dinheiro. E fui tocando minha vida pra frente, não é? Foi melhorando, graças a Deus, as coisas foram acontecendo, mas é muito sofrimento, a gente se sente tão diminuído, né? A gente quer ter tanta coisa, sei lá, cara, ter uma vida normal, como qualquer um, não é? Poder ter um passeio, um carrinho, uma motinha, e se virando, mas era triste mesmo ficar dependendo dessas fábricas, desses subempregos da vida aí, sendo esculachado. E uma coisa que eu tenho que comentar é o seguinte, essas coisas que a gente passa nessa fase da vida meio que causa um abalo psicológico na gente, não é? Depois com o tempo eu fui conquistando as coisas, mas eu já não vinha tanto brilho, tanta alegria, eu já não tinha mais ânimo de tocar, eu podia voltar a estudar música, eu já não tinha mais aquela paixão, aquele amor todo. É uma coisa assim estranha, quando a gente conquista as coisas na vida, vem aquela sensação, igual o Raul Seixas falava na música Ouro de Tolo. E com relação às pessoas, a gente acaba não pegando mais apegos emocional, até porque quando a gente tá naquelas fases difíceis não tem ninguém. Raramente se tem um amigo de verdade que vai te ajudar, não é? Que vai brigar por você pra tentar te arrumar um emprego ali na empresa que ele tá. Eu também não tive parente nenhum assim pra me ajudar, pra me apoiar. E com mulheres é aquela coisa, não é? Nas fases difíceis, né, quando você tá ali todo lascado, elas querem distância, né? Você não vai ser um cara interessante, você não vai ser isso e aquilo. Aí quando você conquista as coisas, tem sua casa, seu carro, você fez sua faculdade, você tem sua profissão, aí tudo é mais fácil, né? Vinha tal princesa encantada, achava você legal, interessante. Igual quando eu tocava na noite, né? O sertanejo da vida, eu já tava com carro, isso e aquilo, abri show de algumas duplas famosas. Aí elas apareciam assim, direto. Aí tinha ficado fácil eu ter qualquer princesinha da Disney que eu quisesse na época. Mas ainda bem que eu nunca me iludi, cara. Eu nunca esqueci das coisas que eu passei e nunca vou esquecer. Na época dos meus 18, meus 20 e poucos anos, eu tinha um desgosto tremendo assim com a vida, né? Eu nunca vou esquecer disso. E pra quem tem 20 e poucos anos aí, a realidade da vida de um jovem simples e pobre é essa mesma. E não caiam nessa de ficar cruzando os braços e reclamando ou querendo desistir, porque só piora as coisas, cara. O negócio é lutar, estudar aí, as coisas vão melhorar assim, e só perde aquele que desiste. A vida vai bater, vai, cara, mas a gente não tem que cair, não. Beleza, galera? Essa daqui é a mensagem que eu queria passar. Pessoal jovem aqui, as coisas não mudaram muito, não, cara. Seus pais passaram a mesma coisa, ou às vezes pior também, né? Meu pai passou por coisa pior ainda, então quem sou eu pra ficar chorando? Mas não deixa de ser uma coisa assim triste. Mas bola pra frente. Aí a mensagem que eu queria passar é essa daí, cara. Uma vez eu escutei uma frase num filme e eu não esqueço dela até hoje. Eu vivo num mundo de bosta, mas eu ainda tô vivo. Beleza, galera? Até um próximo vídeo.